A paz, que Deus nos abençoe. Obrigado por mais uma vez permitir tomar aqui o seu tempo para olharmos um pouco para essa pessoa que amamos tanto, né? Olharmos um pouco mais para a pessoa de Jesus. Em João 14, de 1 a 12, nós entramos numa cena onde Jesus está se despedindo e Jesus está assim preparando os seus discípulos para uma nova etapa na história da igreja. E esse ar de separação faz despertar nos discípulos de Jesus sentimentos ruins. É muito fácil a gente compreender um pouco se nos colocarmos um pouco no lugar também deles. Eles estavam ali caminhando com uma figura diferente de tudo o que havia acontecido, existido na história da humanidade, uma pessoa extraordinária, ao mesmo tempo ordinário, no sentido natural da palavra, aquele que se fez homem, e um homem de verdade, um humano de verdade. Jesus nunca, como diz São Paulo, nunca usou a sua prerrogativa de Deus para se beneficiar no sentido humano. Mas, sendo homem, homem de verdade, deu para seus discípulos, naquele tempo, também para nós hoje, mas chegando naquela situação, deu para eles um testemunho diferente. Alguém onde eles poderiam se segurar, alguém onde eles poderiam sustentar a sua fé. A fé despertada neles, a nova imagem de Deus que Jesus havia criado em cada um deles. Então esse Jesus começa a se colocar diante dos seus irmãos como: eu já vou, eu tenho que ir. Vou para a casa do Pai. Mas essa ideia é uma ideia muito difícil de ser aceita. Então, nesse primeiro momento, quando eles compreendem que já não mais terá Jesus com eles, eles então não querem deixar Jesus partir, por assim dizer. Vamos colocar aspas nisso que eu disse agora. Ora, Jesus sabe que ao partir, virá sobre todos os seus discípulos o Espírito Santo. O Espírito Santo vai dar a cada um deles a compreensão de tudo aquilo que Jesus falou. Mas essa angústia humana da ausência de Deus causa nos seus discípulos esse grande temor. O que será de nós? É interessante que esse mesmo questionamento também nós podemos fazer sobre nós mesmos. É interessante que quando nós não vivemos a nossa fé, quando não temos uma vida sacramental, quando nos afastamos do fogo que é Jesus, toda essa nossa espiritualidade ela tende a se enfraquecer, ela tende a começar a prevalecer o racionalismo humano que não compreende direito a transcendência de Deus, e aí nós começamos a afundar. E esse sentimento de queda, de afundar, de depressão, sim, pode causar muito mal a cada um de nós. E aqui eu queria abrir um primeiro parêntese para comentar exatamente isso. O homem sem Deus, ele perde todo o sentido em sua vida. Porque o que dá sentido natural à vida do ser humano é Deus, seu Criador. E na medida que ele não tem Deus, então ele começa a se ver só, e ao se ver só, ele começa a olhar para a humanidade falida.
Então ele vai ver que o ser humano não deu certo, entre aspas. Será uma possibilidade de visão? Sim. Porque nós só podemos ver o êxito do ser humano iluminado pelo Espírito Santo. Se vocês pararem para observar, qual é a tendência nossa, infelizmente? Qual é a tendência natural da pessoa? Olhar para o outro e ver os defeitos. A gente precisa se trabalhar interiormente para aprender a olhar para o outro e ver as qualidades. Então, quando em uma situação bem mais grave, a pessoa que está sem Deus e olha para si mesmo e se frustra. E olha para a sociedade e se frustra. E olha para o mundo e se frustra. Então esses sentimentos negativos vão todos somando. E muitas vezes essa pessoa chega ao suicídio. Por não mais perceber a presença de Deus em sua vida. Então essa vida fica sem sentido. De fato, uma vida sem Deus, ela não tem sentido em si mesma. A nossa existência sem Deus não teria sentido. Nós somos diferentes do restante da criação. Porque, assim como Deus é transcendente a tudo isso que nós conhecemos, também nós em Deus transcendemos para a vida verdadeira. Jesus se apresenta como sendo o caminho, a verdade e a vida. E quando ele se coloca como caminho, não um caminho fácil, nós que levamos a nossa cruz diária sabemos que não é um caminho fácil, mas é o único meio de se chegar à vida. É o único meio de nos libertarmos de toda a fraqueza humana, de toda a angústia humana. É o único lugar onde encontramos respostas para o que precisamos. Então Jesus sabe que para chegarmos a Deus, chegarmos ao Pai, é preciso que a gente vá por Ele para ultrapassar a barreira da morte, chegando até Jesus. Interessante essa imagem da morte. Muitas pessoas, a grande maioria das pessoas, vivem assombradas com medo da morte. Quero dizer aqui, não achem ruim, mas se achar ruim, é um direito que cada um tem. E não quero ser demagogo ao dizer isso. Mas quando um cristão tem medo da morte, ele ainda precisa se amadurecer mais. E nós estamos assistindo isso, o medo que está estampado. Não se trata só de preservar a saúde física, não. Mas é mesmo o medo de se deparar com a morte. Não estou dizendo que devemos correr para a morte, almejar a morte, não. Tudo isso vai acontecer na hora certa. Mas o medo que tomou conta das sociedades é exatamente porque colocaram a humanidade diante de uma situação que desperta o medo. O medo aprisiona. E uma vez que a pessoa está aprisionada, ela fica sujeita a aceitar todas as condições que lhe são impostas, porque ela está presa. Mas eu sou cristão, eu sou católico, eu creio nesse Jesus que parte para o Pai, nesse Jesus que é caminho, verdade e vida. Então eu sei que a minha vida não é só aqui e agora.
Vou relembrar um pensamento que talvez vocês conheçam, mas quando nós fomos concebidos no útero de nossa mãe, estávamos ali na nossa primeira fase de vida, naqueles primeiros 9 meses. E como estava bom estar naquele local com pouca luz, alimentado, com conforto, recebendo todo o amor e carinho do pai, da mãe. E de repente é preciso romper aquele momento, aquela vida. É preciso morrer para aquela vida, para nascer para esta vida. Então seria a morte uma continuação da vida? Sim, claro. Mas quem está naquela situação boa não sabe o que vai acontecer ao sair da segurança do ventre materno? Então pode relutar um pouco em nascer. E uma vez que chegamos aqui, agora, nascemos, vivemos e estamos aqui, com Deus, em Deus. Mas não diante dele como podemos estar. Então precisamos mais uma vez romper com essa realidade que nós estamos vivendo, romper de um modo natural. Eu não posso romper, eu não posso terminar com a minha vida. Não tenho nenhum motivo para isso. E aliás, eu posso dizer ainda, não existe nenhum motivo que justifique uma pessoa terminar com a própria vida. Mas enfim, eu preciso então passar por essa experiência de entrar numa vida nova, numa vida em Deus. Então, Jesus nos prepara ou nos ensina a nos prepararmos para trilhar esse caminho e encontrar com o Pai. Então, é essa experiência que nós vamos aprender a viver no Espírito Santo. É essa comunhão que Jesus fala. Ali naquele momento, o Jesus histórico, em comunhão com seus discípulos, precisava voltar ao Pai. E uma vez ele voltando ao Pai, o Espírito Santo sendo derramado sobre todos, nós inclusive hoje também. Então, é este Espírito Santo que conduz. É este Espírito Santo que nos faz viver a vida de acordo com a vontade de Deus. E essa vida, como um rio, ela vai caminhando para o Pai. E é para o Pai que nós estamos indo. Isso é preciso a gente crer. É preciso a gente acolher essa ideia. Por isso nós não vamos nos apegar ao que está aqui agora. Porque neste mundo material tudo deve contribuir para me levar para Deus e não para me deixar nesta terra se aqui é um período transitório. Jesus disse, vou para o Pai. Vou preparar para vocês um lugar. Quer dizer, eu quero que vocês também estejam comigo aonde eu estou. Ele diz o verbo aonde eu estiver. Mas eu quero que vocês estejam comigo. Eu preparei para vocês isso. Então, meus irmãos e irmãs, deixe Jesus confortar o seu coração. Deixe Jesus encher a sua vida com a sua luz maravilhosa. E se deixe conduzir neste caminho para chegar à vida verdadeira. Obrigado por acompanhar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima. Nos ajude. Ainda não atingimos 1000 pessoas, 1000 curtidas, né? Compartilhe esse vídeo, se for possível. E vamos assim levar a palavra de Deus. Mas digo a vocês, todos necessitam.
desta palavra. Então, que todos possam receber Jesus em sua própria vida, para que tenha vida. Se você vive sem Jesus, você pensa que vive, mas ainda não vive a vida como ela é. Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado. Salve Maria.